Jovem advogado, você já se deparou com um cliente que queria que você entrasse com alguma ação para ele, alegando fatos inverídicos? Você já esteve numa situação em que, querendo tomar para si essa ação, o cliente não lhe dava subsídios verdadeiros para fundamentar a sua ação? Eu sou Jorge Leal e estou aqui mais uma vez para passar as situações de prática do direito, para que você possa advogar sem medo e utilizar as minhas experiências em sua vida profissional. Eu vou passar hoje para vocês um fato ocorrido comigo com um cliente que compareceu ao meu escritório para que eu fizesse uma defesa para ele. A defesa subsistia numa questão trabalhista em que, na realidade, não era da área do trabalho. Do outro lado, executando ele, acionando ele, estava um comprador de um caminhão. Ele era motorista e comprou um caminhão da empresa e ele pagou esse caminhão em longas parcelas, várias parcelas, longo prazo. Obviamente que a empresa só iria transferir o caminhão para ele quando ele terminasse de pagar a última parcela, que demandaria ali 4 anos aproximadamente. Nesse período, a empresa sofreu uma ação e o veículo foi penhorado, porque estava em nome da empresa. O motorista, adquirindo o caminhão, vendo que o bem foi penhorado, em vez de entrar com embargo de terceiros, alegando a verdade dos fatos ao juiz, ele procurou um advogado, lá na cidade dele, e ingressou com uma ação trabalhista contra a empresa. Por quê? O caminhão estava em nome da empresa e ele então dizia na ação que era empregado, que prestava serviço àquela empresa como motorista e que iria receber os seus direitos trabalhistas. Vejam então que eu percebi de imediato que o outro lado, ele estava usando de um artifício não verdadeiro, porque aquela pessoa não era empregado da empresa que eu estava defendendo naquele momento. Ele era o comprador de um caminhão da empresa. Não sei por que cargas d'água, o advogado da outra parte optou por entrar com ação trabalhista. Eu simplesmente aceitei a ação e juntei os comprovantes de venda e provei que ele era fretista. Consegui outras empresas irmãs, vamos dizer assim, que também o contratavam para fazer frete. Eu consegui provas de que ele prestava serviço para aquela outra empresa, não exclusivamente para nós, porque o empregado tem que ter lá a não eventualidade, a exclusividade e a remuneração. E com isso, eu consegui provar que ele não era empregado da empresa e acabamos ganhando a ação. Que ele era um adquirente de um caminhão e não um empregado da empresa. O que isso nos ensina? No último vídeo que eu fiz, eu disse uma frase nos seguintes termos: advogado não mente, ele conta a verdade do cliente. Mas e se o cliente não disser a verdade? E se aquilo não for a verdade? Você vai ficar em maus lençóis. Por isso que é importante que, quando você for definir uma estratégia para ingressar com uma ação, que você procure investigar o cliente nos mínimos detalhes, porque num detalhe você pode perder uma ação. Imagine a forma de entrar com essa ação. Se é num juízo civil, num juízo trabalhista, você imagine que você irá perder a ação. O advogado, como primeiro juiz da causa, ele tem que esmiuçar a questão. Ele tem que esgotar as perguntas para o cliente dele para descobrir se realmente há verdade naquilo que ele fala e que se está condizente com os documentos que ele apresenta. Se não, é mais de meio caminho andado para a derrota. Porque a verdade do seu cliente tem que ser provada. E isso é fundamental para o ganho da sua causa. Nesse caso que eu lhe passei,
o advogado, não tenho notícia se foi a pedido do cliente ou se o advogado resolveu essa estratégia porque era mais fácil fazer a ação, vamos dizer assim. Se tratava de um advogado trabalhista, digamos que o princípio do erro partiu desse motorista ir procurar um advogado trabalhista e ela entendeu por estar ali que a questão era trabalhista, mas não o era. Era uma questão civil de compra e venda de veículo, onde o reclamante, o suposto reclamante, né, não era empregado da empresa meu cliente. Jovem advogado, então você, como primeiro juiz da causa, tem que avaliar profundamente o que o cliente está dizendo com os documentos que ele está lhe passando. Porque é exatamente isso que o juiz irá fazer. Irá analisar se os fatos são condizentes com as provas, porque o ônus da prova cabe a quem alega. E no caso que eu passei, os documentos juntados pelo reclamante não tinha noção, não tinha vínculo com a realidade, não tinha vínculo com a realidade dos fatos. E é por isso que vocês têm que esgotar os questionamentos, buscando a verdade dos fatos assim que o cliente chega no seu escritório e te contrata para um trabalho. Senão, você vai acabar ter que provar algo que não existe. Essa era a minha dica para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Façam as perguntas, dúvidas, críticas, estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa cada vez mais aprimorar essa nossa intenção de ensiná-los a prática do direito.